No vídeo de hoje vou te ensinar a criar artes NFT em 3D no seu computador usando apenas o mouse e aplicando um método garantido. Assim, você vai poder criar sua coleção de artes NFT para vender no mercado e ganhar muitos ethereums na sua carteira. Qualquer um pode fazer uma NFT usando este método, mesmo não tendo conhecimento nenhum do Adobe Illustrator. Primeiramente, você precisa ter o Adobe Illustrator instalado no seu computador e o seu computador deve conter o teclado e o mouse. Após instalar o Adobe Illustrator e conferir os requisitos acima, vá para a internet, pesquise por um esboço da sua preferência. Após ter encontrado o esboço, guarde-o no seu computador em formato de uma imagem e, em seguida, abra o seu Adobe Illustrator. Dependendo da versão que você estiver a usar do Adobe Illustrator, você poderá deparar-se com uma janela como esta. Se esse for o caso, vai em criar novo e nessa nova janela que apareceu aqui, é só você ajustar o tamanho que você quer para a sua NFT. Atenção, uma dica, eu recomendo vocês usarem pixels e quanto maior o tamanho, mais qualidade da sua NFT terá. E eu recomendo deixar maior o tamanho. Nesse caso vou deixar 3000 pixels por 3000. Após ter feito isso, clique em criar. Pronto, agora já abrimos nosso Adobe Illustrator. Saiba que nós iremos usar as seguintes ferramentas: a ferramenta de seleção, a ferramenta de seleção direta, a ferramenta caneta, a ferramenta lápis, a ferramenta pincel, a ferramenta conta-gotas e a ferramenta borracha. A ferramenta de seleção nós usaremos para selecionar os objetos na nossa tela do programa. A ferramenta de seleção direta nós já usaremos para mexer com as âncoras dos traços que nós formos a criar e vamos usar para ajustar alguns preenchimentos e traçado. A ferramenta pincel vamos usar para desenhar todo o nosso esboço. A ferramenta caneta usaremos para fazer traços longos que não vamos conseguir fazer usando o mouse. A ferramenta lápis usaremos para criar preenchimentos e fazer alguns traços. A ferramenta borracha usaremos para apagar algumas partes indesejadas do nosso NFT. E a ferramenta conta-gotas usaremos para pegar as cores de dadas partes que nós vamos precisar. Ok, após você ter uma noção dessas ferramentas que acabei de resumir aqui, vamos começar a desenhar. E se você quiser ter o Adobe Illustrator organizado como o meu está aqui, na descrição tem um vídeo onde eu ensino a organizar o seu Adobe Illustrator passo a passo. Eu vou usar esse esboço que eu acabei de pegar na internet para mostrar-vos como é que vocês podem fazer isto. Após ter baixado o seu esboço, arraste-o para o seu programa. Após tê-lo arrastado para o Adobe Illustrator, o que você deve fazer? Você deve ajustar o tamanho da sua imagem ou do seu esboço para que tenha um tamanho mais ou menos igual ao do seu projeto. É só aumentar o tamanho. Eu vou deixar o meu mais ou menos deste jeito. Bom, após ter feito isso, vocês vão precisar vir aqui em opacidade. Clique nessa setinha e diminua a opacidade, deixando mais ou menos em 60 ou 70 ou até mesmo 50, dependendo do seu esboço. Em seguida, na janela de camadas, tranque-a e cria uma outra por cima dessa. Lembrando que esta camada é a camada chave, é a camada base que cria-se automaticamente quando se cria um documento. Ok, em seguida, usando essa camada de cima, vamos pegar a ferramenta pincel, vamos dar duplo clique nela e vamos ajustar a fidelidade. Normalmente a fidelidade fica no centro. Se você é um iniciante, pode colocar mais ou menos aqui, e se você já tem um pouco de experiência, pode deixá-la centralizada. Eu vou deixá-la centralizada. Clique em OK. Agora, vocês vão precisar baixar o meu pacote de pincéis e esses pincéis vão poder ajudar-vos não só a fazerem esses NFTs, mas também a fazerem cartoon e muitos desenhos. O link para vocês baixarem está na descrição. Após vocês terem baixado, venham aqui em 3 pontos, lembrando que essa opção só aparece se você selecionar o pincel. Aqui em 3 pontos, clique na seta para baixo, clique nesse ícone e após você ter arrastado corretamente os seus pincéis, vai aparecer aqui os seus pincéis, ou você pode ir em outra biblioteca e procurar a página em que você deixou os seus pincéis. Após ter feito isso, é só você clicar nos pincéis e arrastar para o canto que você quiser. Esses são os pincéis que vocês vão poder usar. Primeiramente, eu vou usar esse pincel aqui. Depende do tipo de traço que você quer fazer para usar cada pincel. Vindo aqui em traçado, vocês podem aumentar o tamanho do pincel, verificando aqui qual tamanho fica melhor. Ok, em seguida vamos começar a esboçar os traços do nosso esboço de modo a deixar o nosso NFT. Lembrando que eu não vou usar esse NFT para vender, eu só estou a usar esse esboço para mostrar-vos como é que se faz. Eu não estou a fazer essa coisa com algum fim comercial.
Ok, usando um desses pinços que eu disse para vocês usarem, usem qualquer que vocês acharem melhor. Vamos começar a esboçar. Pessoal, como vocês podem ver aqui, o meu traço aqui acaba de ser meio torto nesse lugar aqui, mas eu não quero apagá-lo porque ele só tem dificuldade nessa curva daqui. O que vamos fazer? Vamos precisar usar a ferramenta de seleção direta. Clique nesse seu traço e nesses pontos chamam-se âncoras. Basta clicar uma vez e começar a movê-los de modo a ficarem alinhados. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu acabo de desenhar uma boa parte do esboço que eu baixei. Para vocês verem como está o vosso progresso, basta vir aqui na janela de camadas e minimizar essa camada de baixo que contém o vosso esboço. O meu esboço está mais ou menos desse jeito. Vocês podem não ter entendido algumas coisas que eu fiz aqui. Basicamente eu fiz o seguinte, eu peguei o pincel, escolhi os pincéis aqui, comecei a desenhar e para os pincéis que não dava para desenhar em alguns lugares, eu trocava usando outros pincéis. E usei também esse pincel artístico, chama-se pincel artístico. É um pincel que você, ao desenhar, ele já mostra diretamente o traço. Então foi um dos pincéis que eu usei e mais uso para fazer os meus desenhos. Agora vamos fazer traços longos. Como eu disse que íamos usar a ferramenta caneta. Basta vocês verem aqui nessa ferramenta curvatura, pressione com o botão direito do seu mouse e clique nessa ferramenta caneta. Com essa ferramenta, vai aqui em preenchimento, desative, vá no traçado e deixe em preto. Agora vamos tracejar usando essa ferramenta. O que vamos fazer basicamente? Vamos começar por exemplo com o casaco. Eu vou esboçar aqui, clicar aliás, tracejando desse jeito. Lembrando, vocês devem pressionar com o botão esquerdo do mouse sem soltar. Mais ou menos desse jeito. Use a ferramenta de seleção e clique fora. Já criamos o primeiro traço usando a ferramenta caneta. Agora vamos criar novamente outros traços usando essa mesma ferramenta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, eu já acabei de tracejar usando a ferramenta caneta. Agora vamos fazer o seguinte,
vamos selecionar a ferramenta de seleção, vamos minimizar a nossa camada base. Agora, selecionando a nossa camada dos traços, vamos começar a aumentar e mudar o tipo dos traços. Como vocês podem ver, nessas NFTs os traços são muito grossos e isso é bom, vai ajudar-nos na pintura. Então, vou selecionar aqui os traços que eu quero que sejam muito grandes, lembrando que para selecionar vocês devem usar essa ferramenta de seleção, não essa direta. Selecione e para selecionar o múltiplas, pressione Shift no seu teclado e selecionando o traço que você quiser. Agora está finalizado o nosso traço. Agora o que vamos ter que fazer aqui? Vamos usar a nossa ferramenta lápis para preencher os lugares que ainda faltam por preencher. Primeiramente, antes de começar a usar a sua ferramenta lápis, dê duplo clique nela e ajuste a fidelidade. Aqui, lembre-se de ativar a opção preencher novos traçados de lápis. Ok, após ter feito isto, basta procurar pelos lugares que faltam por preencher e começar a preencher. Para preencher é simples, basta pegar o lápis, desenhar desse jeito que eu estou a desenhar aqui. E desse jeito cria-se o preenchimento, mas o meu preenchimento não aparece porque eu não ativei o preenchimento aqui. Então é só vir aqui nessa barra de cima, aqui em traçado desative e habilite o preenchimento. Fica mais ou menos desse jeito. E preenchendo assim vai facilitar na hora de pintar o nosso cartoon. De finalizar o meu traçado. Agora vou pegar a ferramenta retângulo, vou esboçar um retângulo, ou posso clicar em qualquer lugar e adicionar as medidas do meu documento nessa parte do retângulo. Nesse caso estamos a falar de 3000 pixels de largura e 3000 pixels de altura. E após ter criado a ferramenta de seleção, clique em alinhar, clique em centralizar. Aqui não se esqueça de alinhar a prancheta e centralizar. Em seguida, vamos desativar o preenchimento e ativar o traçado, deixando na cor preta. E selecione um pincel qualquer aqui, mas de preferência que seja o pincel artístico. Agora é só aumentar o tamanho e dar mais ou menos desse jeito aqui. Em seguida, vamos selecionar usando a ferramenta de seleção, selecionar apenas o traço do esboço do nosso NFT. Pressione Shift no seu teclado e deselecione este traçado. Assim, nós selecionaremos apenas o NFT e pressionando Shift e Alt sem soltar no seu teclado, aumente o tamanho da sua arte até o tamanho que você achar melhor. A arte para mim está bem desse jeito. Então,
Aqui o que vamos ter que fazer? Vamos clicar nesse pequeno círculo na janela de camadas, em objeto, em aparência. Em seguida, vamos no Pathfinder. Como eu já havia dito, caso você não saiba configurar o seu Adobe Illustrator para que tenha essas janelas, basta assistir o vídeo que eu disse que está na descrição. Para colocar a janela do Pathfinder aqui, é só vocês virem em janela e procurar pelo Pathfinder. Em seguida vamos clicar em mesclar. Pronto, desse jeito já unimos os traços de modo que sejam um e um. Agora vamos pintar o nosso desenho. Vamos pegar novamente a nossa ferramenta retângulo para podermos começar a pintar. Com preenchimento ativado, crie um retângulo em torno de todo o seu traçado. Após ter feito isso, pressione X no seu teclado caso o preenchimento esteja para trás. Assim, trará-lo para frente. Dê duplo clique nele e escolha a cor de pele que você vai querer para a sua NFT ou seu desenho. Vai organizar e enviar para trás. Desse jeito estará pronto. Agora vá novamente nesse pequeno círculo na janela de camadas, clique nele e vá em mesclar novamente. Usando a ferramenta de seleção direta, clique fora e em seguida vamos apagar parte por parte e trocar a cor dos lugares que nós pretendemos. Vou tirar essa parte do fundo que não me interessa. Como vocês podem ver, quando eu apago a parte do fundo, acaba por desaparecer a cor que estava aqui. Isso deve-se ao traço que não foi preenchido aqui. Isso acontece se você não preenche o traço, ele vai sempre acabar por deixar fugir algo por ali. Então, vou fechar de novo. Novamente, aliás, vocês podem fazer isso retornando e deixando a cor do preenchimento ainda ativa e pegando o seu pincel novamente para poder fechar. Desse jeito, vou clicar de novo nesse círculo, vou em objeto, expandir a aparência e mesclar. Agora já posso usar novamente a ferramenta de seleção direta e já posso apagar sem ter nenhum problema. E é só começarmos a trocar a cor das partes do nosso desenho para as cores que nós desejamos. Fazendo isso fica mais ou menos nessa coisa que está a tapar os olhos. Vou aqui no preenchimento, dou duplo clique e coloco a cor que eu desejo. Mais ou menos desse jeito. E faça isso com as restantes partes que o seu NFT ali vai estar muito bem. Os traços, sempre que haver fuga de traços, ele sempre vai pintar partes juntadas que você não deseja. Então é só fazer o mesmo procedimento que eu disse que tudo vai dar certo. Bom pessoal, como vocês podem ver aí, acabamos de finalizar a nossa arte com sucesso. O passo a seguir é criar o fundo da nossa arte. Para fazer isso, minimizar essa janela de pinças porque não vou precisar usar mais. Venho aqui nessa primeira camada, crio uma por baixo dela e pego o retângulo com preenchimento ativado e o traçado desativado. Vou traçar algo com o tamanho equivalente ao tamanho do documento. Certifique-se de arrastar e deixar bem centralizado. Eu desse jeito já criei e já centralizei. Vou mudar a cor para uma cor mais simples.
pode deixar mais ou menos com a cor verde. Esse é o vídeo que eu tinha para você aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber próximos vídeos que eu terei. E se você tiver dúvida em relação a esse vídeo, basta comentar. E se você tentou fazer uma NFT usando esse vídeo, comente aí, quero saber como é que ficou.